Fala galerinha do canal, beleza? Hoje para mais um vídeo e hoje é sobre Hulk vs Thor. Esse vídeo eu prometo que vai ser o duelo definitivo do Hulk e do Thor e vai ter um vencedor. Porém, vamos começar analisando pelos feitos de ambos. Começando com Thor, que consegue segurar um castelo entre o buraco negro por algum tempo. Depois temos, por exemplo, o Hulk, que destruiu o universo de Darkcrawler. Outro feito do Thor é empurrar a Yggdrasil, o reino, nos 9 reinos, no caso. Ele conseguiu aguentar um feito multiversal, no caso, no qual ele aguentou 9 mundos. O Hulk conseguiu tremer o multiverso na base da força bruta. O Thor, quando criança, levantou um livro contendo páginas infinitas no Thor #8 de 2020, um livro de Asgard. O Hulk também consegue se mover em uma dimensão de densidade infinita, ou seja, os dois com feitos de nível infinito. Thor também consegue se mexer na gravidade de Graviton, que também tem uma densidade infinita. E o Hulk também, com um soco, conseguiu quebrar a linha temporal, ou seja, basicamente eles estão bem nivelados, supostamente. Tanto que uma história do Hulk e o Thor, onde eles ficam disputando força por 1 hora, nenhum cedeu, estando basicamente igualados. Bem, já em perfeito a gente viu que estão nivelados, porém vamos analisar as suas lutas. Thor e o Hulk se enfrentaram mais de 40 vezes nos quadrinhos, sendo 28 lutas empatadas ou sem resultado técnico, por ter sido impedidas, e Thor conseguindo 7 vitórias sobre o Hulk, e o Hulk conseguindo apenas 5 vitórias sobre o Thor. Ou seja, em questão de vitórias, o Thor teve mais lutas vencidas contra o Hulk. E basicamente, qual seria a explicação disso? Muita gente argumenta que o Hulk tem força infinita, já potencialmente infinita, já que quanto mais bravo, mais forte ele fica. Porém, o Thor também tem uma habilidade semelhante. Ele conseguindo usar a Odin Force, ele consegue aumentar sua força também, progressivamente. Outro fator que dá vantagem para o Thor é o Mjolnir. Muitas vezes nas lutas entre Hulk e Thor tendo bastante vantagem por conta do Mjolnir, dito até mesmo pelo Hulk nos quadrinhos. Porém, já teve ocasiões que o Hulk conseguiu levantar o Mjolnir. Uma vez foi em Banner of War, no qual Odin deu permissão para o Hulk levantar o Mjolnir. Na segunda vez foi na HQ dos Vingadores, No Surrender, no qual o Thor deu permissão para o Hulk levantar o Mjolnir, porque basicamente o Hulk não é digno de levantar o Mjolnir, certo? Ocasiões que deram permissão para ele. E saindo das versões canônicas, que já levantaram o Mjolnir, superando a magia do Odin, basicamente com força bruta, teríamos um Maestro, que é uma versão futura do Hulk de uma outra dimensão, e também na animação dos Supremos, a versão Ultimate da Marvel em animação, no qual o Hulk ficou tão puto que levantou o Mjolnir na base da força bruta. Porém, esses dois eventos não são canônicos, ou seja, não dá para considerar como feitos propriamente ditos do Hulk. Outra coisa que colabora para a vitória do Thor foi o próprio Stan Lee. De acordo com Stan Lee, quando o Thor foi criado, mencionou que Hulk era o mais forte que existe, e o único que poderia vencê-lo seria um deus. E esse era o objetivo principal do Thor, seria derrotar o Hulk. De fato, nos primeiros encontros foi Thor quem levou vantagem, mas o Thor não era tão popular entre os leitores quanto o Hulk era um dos personagens mais populares da Marvel na época. Com o passar do tempo, o Thor ficou mais emburrecido toda vez que lutava contra o Hulk. Então, basicamente, o Thor vence regularmente ameaças galácticas, mas de alguma forma o Hulk sempre aguenta, porque o Hulk teria mais amor dos fãs. Então, de acordo com o próprio Stan Lee, o Thor seria feito para parar o incrível Hulk. Outra coisa que também ajuda para
o Vitória do Thor seria basicamente que, numa recente HQ The Banner of War, no qual o Thor recebeu radiação gama e o Hulk conseguiu Mjolnir graças ao Odin, muitos diriam que eles estariam em par de condições, mas não. Com o Thor descontrolado com a radiação gama, ele incrivelmente ainda supera o Hulk. E o próprio Bio-Raio Beta disse que todas as lutas que o Thor teve com o Hulk, ele se segurou por ser humilde, para não tentar humilhar seu companheiro, não machucá-lo. E nessa ocasião o Thor estaria descontrolado, soltando tudo contra o Hulk. Então, basicamente, o Thor sim seria vencedor contra o Hulk. E quais seriam as vantagens disso? Visto que o Hulk tem um aumento progressivo da força e o Thor também, graças ao Odin Force, basicamente a forma base, antes de aumentarem seus poderes, o Thor já começaria na vantagem contra o Hulk e o Thor ainda teria um Mjolnir para aumentar seus poderes e mais a magia da Odin Force. Ou seja, o Thor é o Vingador mais forte, pelo menos no universo 616. Já no universo Ultimate do 1610, o Hulk seria superior ao Thor, só que levando em consideração que essa história se passa em um universo paralelo e que o contexto é um contexto mais realista que o universo do 616, a proposta seria diferente dos personagens, visto que o Thor é um cara que usa armadura que imita os poderes de um deus, e o Hulk seria basicamente o soro do super soldado, e ele ganhou do Thor com um soco no universo Ultimate. Então, basicamente esse é o vídeo de hoje. Se gostou, deixa seu like, compartilha o canal, se tiver sugestão, deixa nos comentários. Valeu, fui!